Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes terá início a 15ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 14 de maio de 2024. A ordem do dia, os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o veto integral ao projeto de lei de número 102/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. A data é do dia 12 de abril de 2024, discussão única vencido. O segundo item também é um veto integral ao projeto de lei de número 25/2023, também de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo banco de dados e divulgação periódica e da outras providências. A data é do dia 12 de abril de 2024, discussão única vencido. O terceiro item é o projeto de lei de número 25/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso das unidades habitacionais do edifício Castro, bem como a destinação aos beneficiários e da outras providências. A data é do dia 15 de abril de 2024, pautado nos termos do inciso 1 do artigo 41, em consonância com o artigo 3º do artigo 43 do Regimento Interno. O quarto item é o projeto de resolução de número 4/2024, de autoria da mesa da Câmara, que altera dispositivos da resolução número 1558, de 13 de dezembro de 1991, na forma que menciona e da outras providências. A data é do dia 3 de maio de 2024, discussão única. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, ou então sintonizando o canal 48.2 Digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa os balancetes analíticos e receita e da despesa do Poder Executivo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco. Implantação de lombadas, pintura da faixa de pedestre e faixa de retenção de trânsito no cruzamento das ruas Vereador Francisco Inácio Júnior e Benedito Moreira César, no conjunto habitacional São Judas Tadeu, no Parque São Luís. Questão de ordem, presidente. O áudio da vereadora está fechado. Voltou? Voltou? É que tem que aprovar um requerimento. Implantação de placas de paradas de ônibus no acostamento das pistas da rodovia Anchieta, nos dois sentidos, norte e sul, próxima à passarela da Cota 95. Troca de 2 luminárias queimadas por lâmpadas de LED, localizadas na rua Marista TH6 Vilete, rua 14, número 155 e 148, no Jardim Nova República. E troca de 2 luminárias queimadas por lâmpadas de LED, localizadas na rua 3, próximo ao escritório da CDHU, na Cota 200. Do vereador Rodrigo Ramos Soares e Rodrigo Alemão.
Manutenção da iluminação pública na Avenida Doutor Joel Gonçalves de Oliveira, no Parque São Luís, e informação da existência de mapeamento, cadastro de todos os alunos PCD matriculados na rede de ensino do município, se todos estão devidamente laudados, bem como se existe lista reprimida. Do vereador Guilherme de Santos Malaquias Guilherme de Salão. Promover a fiscalização e determinar manutenção da iluminação pública na rua Mihalho Halaico, próximo ao 73, na Ilha Caraguatá. Manutenção do leito carroçável no acesso que interliga o bairro Ilha Caraguatá à rodovia Imigrantes. Limpeza e desobstrução da Boca de Lobo da estrada Metalúrgico Ricardo Reis, próxima à lombada das proximidades da rodovia Imigrantes. Informações sobre quantos pontos de LED foram instalados no município, quantos foram comunicados à CPFL e quantos de economia a instalação das lâmpadas de LED gerou ao município. Promover a fiscalização e determinar a empresa responsável pelas obras do conjunto habitacional na Ilha Caraguatá, que realize a limpeza do local após realização dos serviços e instalar lombada na rua Mihalho Halaico, em frente ao 165 e 157, na Ilha Caraguatá. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura de requerimento de minha autoria. Requeiro observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, que o processo 277/2024 Presidente, questão de ordem, presidente. O áudio da vereadora novamente foi interrompido. toda hora o áudio está parando. Mas ele está parando sozinho aqui. Requeiro observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, que o processo número 277/2024, projeto de lei 24/2024, instituído pela Lei 3442, de 22 de março de 2011, as famílias atingidas pelo escorregamento e ou deslizamentos havidos na área denominada pilões e da outras providências, seja incluído na ordem do dia da presente sessão ordinária. Câmara de Cubatão, 14 de maio de 2024, Joemerson Alves de Souza, presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário que fosse direto para o ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 272/2024, ofício número 55/2024, SEJU. Autoria, Prefeito Municipal. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que a presente Questão de ordem, presidente. Seu microfone também ficou 100% o tempo todo fechado, presidente. Retomarei aqui para que todos possam ouvir. Estão todos me ouvindo? Agora sim, presidente. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número
272/2024, ofício número 55/2024, SEJU. Autoria, Prefeito Municipal. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Orgânica do município, eis que o prazo regimental para sua apreciação encontra-se vencido. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das razões do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 102/2023, que autoriza o auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e a outras providências. Comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, decidi vetar totalmente o projeto de lei 102/2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências, aprovado por esta nobre Câmara pelos seguintes motivos. Razões do veto. De autoria do nobre vereador Fábio Alves Moreira, a proposição em questão autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Em que pese a nobre intenção do ilustre vereador, apresentamos nesta oportunidade veto total ao projeto de lei pelas razões jurídicas que seguem. A Procuradoria-Geral do Município manifestou-se pela inconstitucionalidade do referido projeto de lei, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, cabe o veto total. No entendimento da Procuradoria, o referido projeto de lei invade a esfera privativa do Poder Executivo, conforme transcrevo. A matéria em análise já se encontra regida por norma federal. É o que se vê do texto da Lei Federal 14.674, de 14 de setembro de 2023, que alterou o artigo 23 da Lei Federal 11.340/2006, Lei Maria da Penha, para incluir o inciso 6º, prevendo a possibilidade de se conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade econômica, por período não superior a 6 meses. E a referida norma federal dispõe ainda, em seu artigo 2º, a forma como deve se dar a concessão, a saber, as despesas com o pagamento do auxílio aluguel, de que trata o inciso 6º do caput do artigo 23 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, poderão ser custeadas com recursos oriundos de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social, a serem consignados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios para os benefícios eventuais da assistência social, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 13, o inciso 1 do caput do artigo 14, o inciso 1 do caput do artigo 15 e os artigos 22 e 30-A da Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993. Existe, portanto, previsão expressa em norma de caráter nacional a viabilizar o custeio partilhado no respectivo benefício assistencial, estando essa despesa já autorizada pela norma federal reguladora dos benefícios assistenciais eventuais. O Estado de São Paulo também já editou norma regulando a sua concessão no respectivo âmbito. Lei Estadual 17.626, de 7 de fevereiro de 2023. Todavia, por conta da autonomia municipal, a instituição de nova despesa para o Executivo Municipal é matéria que a Lei Orgânica confere competência privativa ao prefeito, na forma de seu artigo 50, inciso 4º. Portanto, com a devida vênia a entendimentos diversos, entendemos que o projeto de lei em análise cria, de fato, nova despesa para ser assumida pelo orçamento vigente neste município. Nesse sentido, embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, viola a ordem constitucional conforme exposto. Com as considerações que reputamos necessárias em respeito às normas constitucionais acerca da matéria, temos a informar que estas, senhor presidente, são as razões que nos levaram a vetar integralmente o projeto de lei 102/2023, o qual ora submetemos à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Ademar da Silva Oliveira, prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado da Comissão de Justiça e Redação favorável à manutenção do veto, bem como parecer em separado e exarado pelo vereador Alessandro José de Oliveira, membro da referida comissão favorável à rejeição do veto. Retorna a esta comissão o projeto de lei 102/2023, de autoria do nobre vereador Fábio Alves Moreira, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Para pronunciamento nos termos do artigo 131 do Regimento Interno desta Casa, tendo em vista o veto integral aposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal.
No ofício número 055/2024 da CEJU, encontram-se as razões do veto aposto que acatamos e a seguir transcrevemos. A Procuradoria-Geral do Município manifestou-se pela inconstitucionalidade do referido projeto de lei, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, cabe o veto total. No entendimento da Procuradoria, o referido projeto de lei invade a esfera privativa do Poder Executivo, conforme transcrevo. A matéria em análise já se encontra regida por norma federal. É o que se vê do texto da Lei Federal 14.674, de 14 de setembro de 2023, que alterou o artigo 23 da Lei Federal 11.340/2006, Lei Maria da Penha, para incluir o inciso 6º, prevendo a possibilidade de se conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade e econômica, por período não superior a 6 meses. E a referida norma federal dispõe ainda em seu artigo 2º a forma como deve se dar a sua concessão, a saber, as despesas com o pagamento do auxílio aluguel de que trata o inciso 6º do caput do artigo 23 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, poderão ser custeadas com recursos oriundos de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social, a serem consignados pelos Estados, Distrito Federal e os municípios para os benefícios eventuais da assistência social de que tratam o inciso 1 do caput do artigo 13, o inciso 1 do caput do artigo 14, o inciso 1 do caput do artigo 15 e os artigos 22 e 30-A da Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993. Existe, portanto, a previsão expressa em normas de caráter nacional a viabilizar o custeio partilhado do respectivo benefício assistencial, estando essa despesa já autorizada pela norma federal reguladora dos benefícios assistenciais eventuais. Tá, vocês estão ouvindo o meu som? Sim. Estão ouvindo? Certo. Ok. Tá. O Estado de São Paulo também já editou norma regulando a sua concessão no respectivo âmbito, Lei Estadual 17.626, de 7 de fevereiro de 2023. Todavia, por conta da autonomia municipal, a instituição de nova despesa para o Executivo Municipal é matéria que a Lei Orgânica confere competência privativa ao prefeito, na forma do seu artigo 50, inciso 4º. Portanto, com a devida vênia e entendimentos diversos, entendemos que o projeto de lei em análise cria, de fato, nova despesa para ser assumida pelo orçamento vigente neste município. Nesse sentido, embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, viola a ordem constitucional conforme exposto. Consta ainda na movimentação 17 do presente processo administrativo, manifestação do senhor Procurador-Geral em substituição nos seguintes termos. Ao meu ver, o presente PL não poderia ser convertido em lei em anos de eleição, pois os artigos 7.3, parágrafo 10, da Lei nº 950497, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração. E o PL, além de conceder auxílio aluguel, foi aprovado este ano, em 12 de março de 2024. Sobre a matéria, cito a consulta do TSE 153169/2010, 6000000DF. São essas as considerações jurídicas que entendo pertinentes e que, a meu ver, obstam a conversão em lei do presente PL em anos de eleição. Nesse caso, a meu ver, a solução seria a manutenção integral do veto aposto. Assim, em face do exposto, esta comissão opina pela manutenção do veto integral aposto ao presente projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das comissões, 7 de maio de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro vencido. Parecer em separado. Retorna a esta comissão o projeto de lei número 102/2023, de autoria do nobre vereador Fábio Alves Moreira, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Para pronunciamento nos termos do artigo 131 do Regimento Interno desta Casa, tendo em vista o veto integral aposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, este vereador, não concordando com o parecer exarado pelo relator da Comissão de Justiça e Redação, passa a exarar parecer em separado sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer ao presente veto, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Nas suas razões, o chefe do Poder Executivo Municipal suscitou a inconstitucionalidade formal do projeto de lei 102/2023, com fundamento em inconstitucionalidade apontada pela Procuradoria-Geral do Município, sob o argumento que a matéria já se encontra regida por norma federal.
como se observa na redação da Lei Federal 14.674/2023, bem como aponta vício de iniciativa, haja vista que a matéria albergada nos dispositivos em apreço é de iniciativa privativa do prefeito, não podendo, dessa forma, ser objeto de iniciativa do Parlamento, a teor dos incisos 4º do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. É a síntese do necessário. Passa-se doravante a análise do mérito. No tocante ao alegado vício de origem, consubstanciado no projeto de lei de autoria do vereador, cabe novamente destacar que a atribuição de iniciar o processo legislativo é conferida em regra ao Parlamento. A iniciativa reservada conferida ao prefeito por constituir matéria de direito estrito não comporta interpretação ampliada, razão pela qual as hipóteses de iniciativa exclusiva do Poder Executivo devem sofrer interpretação restritiva sob pena de esvaziamento da competência parlamentar para deflagrar o processo legislativo. O parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal define as hipóteses de iniciativa reservada do Presidente da República, valendo destacar a atribuição prevista na linha E, qual seja a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no inciso 6º do artigo 84, que dispõe competir privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A Constituição do Estado de São Paulo, outro sim, dentre as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, na criação e a extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública, nos termos do item 2, parágrafo 2º, artigo 24 da Carta Política Paulista. O artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, por sua vez, disciplina os projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito, interessando-nos para efeito da presente análise os incisos 6º e 5º, a saber, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, bem como criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Pois bem, a análise de constitucionalidade de leis municipais deve ser realizada não só à luz de Constituição Federal, como também à luz de Constituição Estadual, em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Republicada de 1988. Nessa linha de raciocínio, é preciso distinguir entre a criação de um órgão ou secretaria, a fixação de suas atribuições ou sua organização administrativa e a criação de política pública dentro das atribuições fixadas para um órgão já existente. Segundo João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado Federal, política pública é um programa, isso é, um conjunto coordenado de ações que tem por objetivo criar programas para racionalizar a atuação governamental e assegurar a realização de direitos constitucionalmente assegurados. Com base nessa conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais sociais, o jurista em questão apresenta a seguinte conclusão. Em um contexto como esse, cabe ao Legislativo formular as políticas públicas, ao menos em linhas gerais, e ao Executivo cabe operacionalizá-las, concretizando os objetivos traçados pelo legislador. Isso é assim porque o Legislativo tem a prerrogativa e o dever de concretizar os direitos fundamentais sociais, aos quais está constitucionalmente vinculado. Dessa maneira, é possível defender uma interpretação da linha e do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 61, que seja compatível com a prerrogativa do legislador de formular políticas públicas. Além disso, o projeto de lei sobre análise não criou órgão nem secretarias, não tão somente autoriza um complemento à política pública implementada por órgãos já existentes, no sentido de fornecer os referidos mecanismos para o acesso à alimentação. Embora o Poder Legislativo tenha legitimidade para propor projetos de lei envolvendo a criação de políticas públicas, a iniciativa parlamentar deve respeitar as possibilidades orçamentárias do município. Esse não é o caso, pois este projeto de lei apenas autoriza a formatação de um programa de apoio à mulher vítima de violência por mecanismos já existentes, ou seja, no desenvolvimento das atividades inerentes a atribuições das secretarias municipais correlatadas, não criando, a princípio, quaisquer obrigações para a municipalidade. Quanto aos dispositivos do projeto de lei ora habitados, nos cabe ponderar que a simples interpretação literal nos demonstra que o imperativo criado apenas outorga ao prefeito municipal poderes para decretar as regras de regulamentação e funcionamento do novo benefício social eventual, bem como, desde já, autoriza a implementação do âmbito municipal, podendo ser por período maior comparado ao período concedido em legislação federal.
não subvertendo quaisquer mandamentos constitucionais ou da lei orgânica municipal quanto à organização administrativa, modificação de sua estruturação, matéria tributária e orçamentária aos serviços públicos e pessoal da administração, criação de direitos ou atribuições aos servidores públicos. Diante disso, manifestamo-nos pela rejeição do veto aposto, ressaltando apenas que, para sua apreciação, vão de ser observadas as disposições contidas no artigo 131, caput e parágrafos do regimento interno desta Carta de Leis. Assim, face ao exposto pela Procuradoria Legislativa, este vereador opina pela rejeição do veto integral aposto ao presente projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juiz, esse é o nosso parecer, sala das comissões, 7 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Em discussão, os pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, não é de se estranhar por parte do Executivo manter um veto integral a projetos relacionados às mulheres. Não é a primeira vez que ele faz isso e não será a última, tenho certeza disso. Até mesmo como consta no parecer em separado do vereador Alessandro, no qual já parabenizo pelo brilhante parecer em separado, que realmente ele constata aqui a realidade do projeto. O projeto de lei apenas autoriza a formatação de uma política, de um programa de apoio à mulher vítima de violência doméstica por mecanismo já existente. E é muito engraçado isso, vereador Alessandro, porque a administração municipal, quando é para o bem dela, ela usa do começo ao fim a legislação federal. Nesse caso aqui, eles usam a lei federal, que já existe, para barrar o projeto de lei, né? E também ele usa a legislação federal para mecanismo próprio quando ele cria taxa de iluminação, taxa de lixo. É muito louco o posicionamento da administração. Por exemplo, o senhor prefeito, no próprio parecer do vereador Alessandro, coloca regramento por parte da prefeitura, ele que vai fazer o regramento da legislação, como vai pagar. E, aliás, essa lei que peço a implantação, ela tem um período diferente, um período maior até mesmo do que a legislação federal. O regramento de onde vem o custeio, de onde vem todo o recurso, é a administração municipal que vai colocar. Mas o que se esperar da administração? Não é a primeira vez que ele veta um projeto de lei de relação às mulheres. Haja vista que só na pauta de hoje tem 2 programas, 2 projetos de lei da condição feminina, né? Mas a falta de respeito é normal por parte do prefeito municipal da cidade, que no próprio podcast que ele participa, ele tem a capacidade de chamar uma mulher de jumenta, né? Então, vocês veem por aí, eu já me manifesto aqui, vossas excelências deveriam rever essa condição hoje e derrubar esse veto, que assim votarei veto que também da mesma forma. Em pleno século XXI, aceitar isso, uma derrubada de um veto de uma lei que venha ao encontro da condição feminina, por exemplo, agora dia 25 de maio mesmo, tem o dia que faz do combate, né, à violência doméstica. Hoje a gente tem um veto aí de 2 projetos femininos e anteriormente ele também já fez, e ele vai no podcast, vai lá e chama mulheres de jumenta, como também através de mensagens, inbox de rede social, ele critica, xinga as mulheres, é normal da administração municipal, porém, nós não podemos compactuar com isso. Então, senhor presidente, voto pelo parecer favorável em separado do vereador Alessandro Oliveira. As palavras, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, e principalmente nobre vereadora, a qual tenho um respeito imenso, mas eu a respeito, a vereadora. Respeito a única vereadora que nós temos aqui no parlamento. Respeito às mulheres da cidade, respeito às militantes
que estão de frente de diversos conselhos, as mulheres que batalham diariamente. Mas a gente não pode esperar isso do prefeito da cidade. Eu até vou fazer uma sugestão para algum vereador da base do seu prefeito reapresente esse projeto, né? Pode ser que ele considere algum outro vereador da base. Não vejo nenhuma consideração por parte do seu prefeito em considerar a nossa única vereadora aqui da cidade. Por isso que eu acho que nenhuma política voltada às mulheres, esse inconsequente e irresponsável do seu prefeito vai ser favorável. A gente estava discutindo aqui, mas caramba, derrubar, vetar projeto de lei dos vereadores da base, resume-se em arrogância. Arrogância é o nome, né? Isso passou pelo parecer aqui da Procuradoria da Casa. A Procuradoria da Casa deu ok. Mas quem ele pensa que é? Né? Não vem com aquela narrativa, aquele sorriso amarelo, né? Que é legalismo. Mentira, mentira até mesmo porque a gente sabe quem é esse ser desprezível que nós temos governando a cidade, né? O Rochinho falou que ele chamou uma mulher de jumenta. Eu queria atentar às mulheres, né? Cadê? Por muito menos, se tivesse militância de mulher aqui, vereadora, a senhora brigasse mesmo pelo direito, a senhora entraria com pedido de afastamento desse inconsequente do seu prefeito. Ele xingou uma mulher de jumenta num podcast com a maior Carolisa. Uma pessoa que recentemente republicou uma postagem minha, ele chamou de feia, de mimada, vereadora. Chamou a mulher de escrota. E não tem uma consequência para esse inconsequente? Sério mesmo, base do governo? Assim, na cara dura mesmo, ele zoa com a cara das mulheres da cidade e não tem uma manifestação? Vereadora, principalmente. Até quando isso? É praticado por esse, ao meu ver, moleque, me parece, violência contra a mulher todos os dias e não tem um posicionamento sério da base do seu prefeito? E depois falar que defende as políticas voltadas às mulheres? Chega de hipocrisia. Chega disso. Chega de cinismo. É um inconsequente, irresponsável, que julga todo mundo, que não respeita as mulheres. Sabe o que me faz lembrar? Eu não defendo Bolsonaro, nem o presidente Lula, mas o Bolsonaro às vezes falava algumas coisas de forma indelicada, o mundo caía nas costas. Esse daqui chama de jumenta, de feia, de mimada e de escrota. E a gente não vê uma manifestação da base do seu prefeito? Ah, meu irmão, dá licença, velho, dá licença. Eu acho que vergonha na cara não faz mal a ninguém. Por enquanto é só. Essa palavra, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, ou Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Alessandro, vereador Rochinho, a gente precisa entender que esse voto é totalmente politiqueiro. É o voto de alguém que, ao mesmo tempo que vota um projeto de lei com essa magnitude, que é um projeto de lei que já existe uma formatação até em relação a isso, como política pública voltado para as mulheres. Infelizmente, a cidade de Cubatão ela tem o gestor, que graças a Deus faltam poucos meses para que isso possa sair daqui, sair correndo e findar. Até porque ele não tem representatividade, cada vez mais ele perde esse conceito do que é ser representante legal das pessoas, principalmente das mulheres. E como bem colocado pelo vereador Alessandro, o que eu peço é para que a Comissão de Justiça e Redação, que nesse momento, para que os vereadores que já se manifestaram, até ouvir, não estou tendo uma boa audição, e eu ouvi algum vereador já falando para que pudesse haver que votasse contrário ao projeto de lei. Porém, eu aqui, dando as caras, eu voto integralmente pelo parecer em separado do vereador Alessandro, já antecipadamente, a quem eu parabenizo, assim como o vereador Rochinho, preocupado com a questão das mulheres. Mas, acima de tudo isso, o que eu posso dizer para os senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação, que os senhores entendam que esse projeto ele é voltado à política pública que atende às necessidades das mulheres do município de Cubatão. E os senhores foram eleitos, e a vereadora também foi eleita para representar não somente o público feminino, mas nesse caso, no projeto de lei 272, do vereador Rochinho, para que nós possamos ter políticas públicas que venham abranger
a mulher e a munícipe de Cubatão. Então, muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Não, mais uma vez, não deem uma carta branca para essa pessoa que se diz ser prefeita da cidade, que não representa a população feminina e muito menos a mulher que tem a sua capacidade de gestão, porque eu queria muito, vereador Alessandro, que ele mexesse com uma mulher da minha família. Eu tenho uma irmã que eu duvido para vocês, e falo aqui bem claramente, minha irmã pegaria ele na rua e daria uma surra nele, para ele tomar vergonha na cara, porque ele sabe onde mexe. Ele sabe onde mexe. Se ele pegar uma mulher que tenha, com certeza, que pega ele na rua, vai dar uns tapas bons na cara desse sem vergonha, desse prefeito que não tem respeito por ninguém, e aí sim, tomando uma surra na rua, quem sabe mais mulheres vão se juntar e vão lá e vão só ajudar a bater mais. Porque o que esse cidadão merece hoje, esse cidadão mimado, que não respeita ninguém, e acima de tudo, que esses puxa-saco nesses podcasts que estão surgindo na cidade aí, que permite que ele faça o que ele quiser. A cidade não é sua, a cidade é do povo ordeiro de Cubatão. Respeite as pessoas, respeite o direito das pessoas. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em discussão. Solicito em discussão com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, como disse o vereador Roxinho, não me cause estranheza alguém que não milita, nunca trabalhou em prol de mulheres na cidade, até porque isso é prova aqui nos anais da Câmara que não existe nenhum projeto do prefeito enquanto vereador neste sentido. O vereador Alessandro fez uma pergunta à nossa querida Jaqueline, vereadora aqui desta casa, que milita em prol das mulheres da cidade. Eu acho que a pergunta foi bem pertinente. E também a sugestão de reenviar esse projeto, talvez não precise ser pela base, mas que seja através do próprio mandato dele enquanto prefeito, para reparar esses danos às mulheres vítimas de violência. Agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a vereadora Jaqueline e para o vereador Alexandre Topete, meu amigo, que eu tenho muita liberdade, muito apreço, e por isso vou perguntar. O fundamento jurídico para a sustentação desse veto total aqui no parlamento foi que já existe a lei federal e que já existe a lei estadual. Agora eu gostaria de saber da Comissão de Justiça e Redação dessa casa, que é Custos Legis aqui no município, por a semelhança ao Ministério Público quando faz às vezes no Estado, eu gostaria de saber dos vereadores se eles oficiaram a Prefeitura para saber quantas vezes essa lei federal ou essa lei estadual, ela realmente funcionou na cidade. Será que existe alguma mulher vítima de violência doméstica, Roxinho, que recebe esse benefício? Porque, me desculpe, se a Comissão de Justiça e Redação usou esse argumento jurídico para vetar o projeto, deveria usar da mesma forma para demonstrar mais uma improbidade do senhor prefeito que está descumprindo a lei federal. Porque se existe lei federal, se existe lei estadual, se essas leis vão encarecer o nosso orçamento, quer dizer que não está no orçamento. Concorda? Então, como é que fica isso? O prefeito vai na cara dura da Comissão de Justiça e Redação descumprir uma lei federal? E vai ficar por isso mesmo? Será que os vereadores não têm mais a função no parlamento de fazer esse controle de execução de leis no município? Então, eu gostaria de perguntar diretamente para o vereador Alexandre Topete, para a Jaqueline, como militante desta causa, se foi oficiada a prefeitura para saber quantas pessoas recebem esse auxílio as mulheres vítimas de violência doméstica, e se não estão recebendo, será que não existe o caso ou não está recebendo por descumprimento de lei federal e lei estadual? Gostaria muito de saber isso de vossas excelências, porque vossas excelências são pagos também, inclusive por mim também, para que façam as leis federais funcionarem. Porque se a lei federal não está tendo a sua funcionalidade, o direito dessas mulheres está sendo cerceado. E o vereador nada mais fez do que tentar fazer com que essas mulheres alcancem seu direito com maior facilidade. Então fica aí a pergunta para os vereadores. Existe lei federal? Existe. E ela está sendo cumprida no município? Se ela não está sendo cumprida, vossas excelências, ao invés de vetar, não era mais apropriado indicar essa improbidade do senhor prefeito? Fica aí a dica. Um abraço e obrigado pela oportunidade, presidente.
Continua em discussão. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para a declaração de voto sobre a manutenção ou rejeição do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 102/2023, esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Pela derrubada, lógico, do veto. Alexandre Mendes da Silva. Lógico, pela rejeição. Vereador Alain Matias Barbosa de Souza. Pela rejeição do veto. Vereador César da Silva Nascimento. Pela rejeição do veto. Vereador Fábio Alves Moreira. Está dando microfonia, vereador, eu não ouvi o meu nome? Vereador Fábio Alves Moreira. Pela rejeição do veto. Vereador Guilherme dos Santos Malaquias. Pela rejeição do veto. Vereador Joemerson Alves de Souza. Pela rejeição do veto. Vereador José Afonso. Pela rejeição. Vereador Marcos Roberto Silva. Pela rejeição do veto. Vereadora Maria Jaqueline da Silva. Pela rejeição. Vereador Rafael de Souza Vilar. Vereador Rafael de Souza Vilar. Vereador Rodrigo Ramos Soares. Pela rejeição do veto. Vereador Ronieli Martins da Silva. Pela rejeição do veto. Vereador Sérgio Augusto de Santana. Pela rejeição do veto. Solicito a senhora primeira secretária proclame o resultado da votação do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 102/2023. Voto registrado, vereador Rafael. Valeu. 14 votos pela rejeição. Posso? Pode. 14? Tu pediu para ela já? Já. Então, 14 votos. 14 votos pela rejeição. Está, portanto, rejeitado. Olha lá, a cara dele, né? Está, portanto, rejeitado o veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 102/2023. O próximo item da pauta é o processo número 273/2024, ofício número 54/2024, SEJU, autoria prefeito municipal. Esta presidência esclarece ao plenário da casa que a propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão nos termos do parágrafo 4 do artigo 56 da Lei Orgânica do município, eis que o prazo regimental para a apreciação encontra-se vencido. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura das razões do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 25/2023, Questão de ordem, senhor presidente. sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, o MVM, contendo banco de dados e divulgação periódica e da outras providências. Comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, decidi vetar totalmente o projeto de lei 25/2023, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, OMVM, contendo banco de dados de divulgação periódica e da outras providências. Aprovado por esta nobre Câmara pelos seguintes motivos. Razões do veto. De autoria do nobre vereador Ronieli Martins. Presidente, só avisar para a vereadora, presidente. Ordem, presidente. Está difícil trabalhar dessa forma, presidente. Está difícil demais. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Mas o meu... Questão de ordem do vereador Guilherme do Escalão. Questão de ordem, senhor presidente. Estão me ouvindo?
Vereador, estou ouvindo o Guilherme. O Guilherme já pediu questão de ordem umas 4, 5 vezes, presidente. Está dada a questão de ordem do Guilherme do Salão. Com a palavra, vereador. Não está saindo aqui o som. Eu estou clicando. Está me ouvindo, presidente? Sim, vereador. Sim, vereador. Eu estou te ouvindo, sim. Questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir a suspensão da sessão por 10 minutos para a gente escutar o pessoal aqui das trilhas aqui no Cubatão, Guerra Trilhas. Submeta a plenária a questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Os vereadores que forem para aprovação permaneçam como se... Quem for contrário, manifeste o seu voto. Só para esclarecer, vereadores, a questão de ordem do vereador Guilherme do Salão é que seja obstruída a sessão por 10 minutos, suspensa. Para que suspenda a sessão por 10 minutos para que possa ouvir uma comissão de munícipes que se encontram. Senhor presidente, está difícil, eu não estou ouvindo nada, senhor presidente. Eu voto favorável a gente ouvir o segmento que está... Presidente, eu entendi o que... A questão de ordem do vereador Guilherme do Salão é para que a sessão seja suspensa por 10 minutos para que possamos ouvir uma comissão de moradores da cidade. Concordo, presidente. Sessão está suspensa por 10 minutos para que possamos ouvir a comissão de moradores conforme pedido do vereador Guilherme do Salão e aprovado pelo plenário. A gente vai até aí, presidente. Quantas pessoas? Não, mas vai ser pior, cara, porque aí vai acabar não certo.
Está reiniciada a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Segue lendo a primeira secretária o documento. Questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, como líder da bancada do PSB, tendo em vista toda essa questão dos monitores ambientais da cidade de Cubatão, eu peço a obstrução da sessão, senhor presidente. O senhor está pedindo a obstrução da sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira. Devido a todo esse fator complicador com a questão do meio ambiente, questão dos nossos pais, pela direção do Avante, peço obstrução da presente sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Como líder da bancada do Republicanos, eu sigo meus companheiros. Peço a obstrução da sessão. Só nós. O meu está fechado. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Barbosa, para dar continuidade à leitura do documento, conforme estávamos sendo feito. Quem saiu? Comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, decidi vetar totalmente o projeto de Lei 25/2023, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo banco de dados de divulgação periódica e da outras providências, aprovado por esta nobre. Esse é do Rony. No entendimento da Procuradoria, o referido projeto de lei invade a esfera privativa do Poder Executivo, conforme transcrevo. Como se vê das disposições contidas no referido projeto, está se criando para a administração pública certas obrigações sujeitas à regulamentação posterior pelo próprio Poder Executivo. Neste aspecto, portanto, a proposta fere a autonomia municipal. Isso porque compete privativamente ao prefeito na forma do artigo 50, inciso 4º da Lei Orgânica. Agora não está, não. Tá aberto, estou ouvindo aqui. A iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre a organização administrativa e serviços públicos. Portanto, com a devida vênia a entendimentos diversos, entendemos que o projeto de lei em análise cria, de fato, um novo serviço público dentro da organização administrativa municipal. Nesse sentido, embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, viola a ordem constitucional conforme exposto. Com as considerações que reputamos necessárias em respeito às normas constitucionais acerca da matéria, temos a informar que estas, senhor presidente, são as razões que nos levaram a vetar integralmente o projeto de lei 25/2023, o qual, ora, submetemos à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Ademar da Silva Oliveira, prefeito municipal. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Justiça e Redação, favorável à rejeição do veto. Retorna a esta comissão o projeto de lei 25/2023, de autoria do nobre vereador Ronieli Martins da Silva, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo banco de dados de divulgação periódica e da outras providências, para pronunciamento nos termos do artigo 131 do Regimento Interno desta Casa, tendo em vista o veto integral aposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer ao presente veto, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Nas suas razões, o chefe do Poder Executivo suscitou a inconstitucionalidade do projeto de lei 025/2023, com fundamento no vício de iniciativa, haja vista que a matéria albergada nos dispositivos em apreço só poderá ser de iniciativa privativa do prefeito municipal, não podendo dessa forma ser objeto de iniciativa do Parlamento, a teor dos incisos 4º do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. Aponta que os artigos
Os artigos criam regras e obrigações aos órgãos da administração pública, o que por si faz sobrepujar as competências reservadas constitucionalmente ao Poder Executivo. É a síntese do necessário. Passa-se doravante a análise do mérito. No tocante ao alegado vício de origem, consubstanciado no projeto de lei de autoria do vereador, cabe novamente destacar que a atribuição de iniciar o processo legislativo é conferida em regra ao Parlamento. A iniciativa reservada conferida ao prefeito por constituir matéria de direito estrito não comporta interpretação ampliada, razão pela qual as hipóteses de iniciativa exclusiva do Poder Executivo devem sofrer interpretação restritiva, sob pena de esvaziamento da competência parlamentar para deflagrar o processo legislativo. O parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal define as hipóteses de iniciativa reservadas ao Presidente da República, valendo destacar a atribuição prevista na linha E, qual seja a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no inciso 6º do artigo 84, que dispõe competir privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A Constituição do Estado de São Paulo trouxe arrola dentre as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e a criação e a extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública nos termos do item 2, parágrafo 2º, artigo 24 da Carta Política Paulista. O artigo 50 da Lei Orgânica do Município, por sua vez, disciplina os projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito, interessando-nos para efeitos da presente análise os incisos 4º e 5º, a saber, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, bem como criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Pois bem, a análise da constitucionalidade de leis municipais deve ser realizada não só à luz da Constituição Federal, como também à luz da Constituição Estadual, em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Republicada de 1988. Nessa linha de raciocínio, é preciso distinguir entre a criação de um órgão ou secretaria, a fixação das suas atribuições ou sua organização administrativa, e a criação de política pública dentro das atribuições fixadas para um órgão já existente. Segundo João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado Federal, política pública é um programa, isso é, um conjunto de coordenadas de ações que tem por objetivo criar programas para racionalizar a atuação governamental e assegurar a realização de direitos constitucionalmente assegurados. Com base nessa conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais sociais, o jurista em questão apresenta a seguinte conclusão. Em um contexto como esse, cabe ao Legislativo formular as políticas públicas, ao menos em linhas gerais, e ao Executivo cabe operacionalizá-las, concretizando os objetos traçados pelo legislador. Isso é assim porque o Legislativo tem a prerrogativa e o dever de concretizar os direitos fundamentais sociais, aos quais está constitucionalmente vinculado, artigo 5º, parágrafo 1º. Dessa maneira, é possível defender uma interpretação da linha E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61, que seja compatível com a prerrogativa do legislador de formular políticas públicas. Além disso, o projeto de lei sob análise não criou órgãos nem secretarias, mas tão somente um complemento à política pública implementada por órgãos já existentes, no sentido de fornecer os referidos mecanismos para o acesso à informação relativa à violência contra a mulher no município. Embora o Poder Legislativo tenha legitimidade para propor projetos de lei envolvendo a criação de políticas públicas, a iniciativa parlamentar deve respeitar as possibilidades orçamentárias do município. Esse não é o caso, pois este projeto de lei apenas disciplina a formatação de um programa de apoio a autoridades e munícipes, por mecanismos já existentes, ou seja, no desenvolvimento das atividades inerentes às atribuições das secretarias municipais correlatas, não criando a princípio quaisquer ônus para a municipalidade. Quanto aos dispositivos do projeto de lei ora vetados, nos cabe ponderar que a simples interpretação literal nos demonstra que o imperativo criado apenas outorga ao prefeito municipal poderes para decretar as regras de regulamentação e funcionamento do referido programa, bem como, desde já, autoriza a dar publicidade do mesmo pelos meios à disposição da municipalidade na forma da lei, não subvertendo quaisquer mandamentos constitucionais ou da lei orgânica municipal quanto à organização administrativa, modificação de sua estruturação, matéria tributária e orçamentária, os serviços públicos e pessoal da administração, criação de direitos ou atribuições aos servidores públicos. Diante disso, manifestamos-nos pela possível rejeição do veto aposto, ressaltando apenas que, para sua apreciação, não há de ser observadas as disposições contidas no artigo 131, caput, e parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis.
Assim, face ao exposto pela Procuradoria Legislativa, esta comissão opina pela rejeição do veto integral aposto ao presente projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação. Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Em discussão, parecer. Solicito a senhora Câmara Secretária que proceda a chamada dos vereadores em ordem alfabética para a declaração de voto sobre a manutenção ou rejeição do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 25/2023, esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Vereador Alessandro Donizete de Oliveira, ausente. Vereador Alexandre Mendes da Silva. Pela rejeição. Vereador Ana Matias Barbosa de Souza. Pela rejeição. Vereador César da Silva Nascimento. Pela rejeição. Vereador Fábio Alves Moreira, ausente. Vereador Guilherme dos Santos Malaquias, ausente. Vereador João Emerson Alves de Souza. Pela rejeição. Vereador José Afonso. Pela rejeição. Pela rejeição. Vereador Marcos Roberto Silva. Pela rejeição. Já falou já pela Já rejeição. falou? Falou, né? Vereadora Maria Jaqueline da Silva, pela rejeição. Vereador Rafael de Souza Vilar, ausente. Rodrigo Ramos Soares, ausente. Roniele Martins da Silva. Pela rejeição. Vereador Sérgio Augusto de Santana, ausente. Solicito 8 votos pela rejeição. Solicito a senhora primeira secretária que proclame o resultado da votação do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 25/2023. 8 votos pela rejeição, 6 ausentes. Está, portanto, rejeitado o veto aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 25/2023. O próximo item da pauta é o processo número 278/2024, projeto de lei número 25/2024. Autoria: Prefeito Municipal. Esta presidência esclarece que a presente propositura foi pautada na ordem do dia desta sessão nos termos do parágrafo 1º do artigo 41, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 43 do Regimento Interno, para apreciação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Justiça e Redação, bem como o parecer contrário à tramitação da propositura exarada pelo vereador Alessandro Donizete Oliveira, membro da referida comissão. Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso das unidades habitacionais do edifício Castro, bem como a destinação aos beneficiários e da outras providências. Em sua mensagem explicativa, o autor assevera, em síntese, que com a publicação da Lei 14.620/2023, instituindo o novo programa Minha Casa Minha Vida, o município foi selecionado a indicar linhas de atendimento considerando suas necessidades habitacionais, a fim de contribuir com a redução do déficit habitacional do município. Então, a presente proposta é apresentada com o objetivo de atender aos artigos 4º, incisos 1, parágrafo 1º, 2º e 4º, artigo 6º do referido normativo federal. Seguindo uma linha temporal, o município firmou convênio com a CDHU com a finalidade de minimizar o déficit habitacional, bem como selecionar a empresa credenciada a executar obras de requalificação urbana em julho de 2020, conforme convênio em anexo. Assevera ainda que a CDHU realizou chamamento público a fim de selecionar a empresa para executar os serviços de reforma das unidades em conformidade com a legislação federal habitacional vigente à época, conforme documento anexo. Esclarece que, concomitante a isso, para que o município atendesse às cláusulas descritas no referido convênio, obtendo por meio de regularização fundiária o registro de empreendimento, sendo emitidas as matrículas 19.819 a 19.900, todas registradas no ofício de registro de imóveis de Cubatão, conforme matrículas em anexo. Pelos termos vigentes anteriormente no convênio acima citado, o próximo passo seria a doação das unidades habitacionais do edifício Castro, a CDHU, tendo sido sancionada a Lei Municipal 4289 de 2023. Durante esse processo, o município de Cubatão foi selecionado junto ao programa Minha Casa Minha Vida para a utilização das unidades do edifício Castro, conforme
no parágrafo 2º dessa mensagem explicativa, razão pela qual é o presente projeto de lei para adequação aos ditames legais da nova legislação. Com isso, a empresa selecionada a realizar a construção e ou reforma de retrofit das unidades habitacionais e áreas comuns deverá receber do município a CDRU, concessão de direito real de uso, durante o período de obras para que esta seja usada a garantia para a execução de toda a operação em favor do agente financeiro, atendendo ao disposto do artigo 4º, parágrafo 2º, bem como a cartilha de orientação a entes públicos e construtoras da Caixa Econômica Federal, entidade financeira delegada ao artigo 6º, parágrafo 20 da Lei Federal 14.620/2020. Esclarece ainda que, neste interim, a Prefeitura criou regras para a seleção dos beneficiários de programas habitacionais aprovadas por meio da Lei Municipal 4279, de 22 de novembro de 2023, atendendo à Portaria 1295, de 5 de outubro de 2023, do Ministério das Cidades, bem como a Portaria 720, MDR, de 12 de dezembro de 2018. Através dessa lei, as famílias beneficiadas serão selecionadas a receber a unidade habitacional por meio da seção aqui solicitada, o que viabilizará o financiamento do imóvel pela Caixa Econômica Federal, entidade que também analisará a condição financeira de cada beneficiário, com base na legislação vigente, cabendo ao município selecionar os futuros beneficiários através do SISAB, Sistema de Cadastro Habitacional Municipal. Por fim, solicita autorização de concessão de CDRU a terceiros e utilizadas como garantia hipotecária ou fiduciária da construção ou reforma de retrofits habitacionais e a posterior destinação aos beneficiários, conforme demonstrada na presente mensagem explicativa. Consta anexada a este processo administrativo o ofício 69/2024 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, encaminhando informações da Secretaria Municipal de Habitação, a qual entende estarem saneados os pontos levantados pela Procuradoria Legislativa. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões a análise técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 7 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente, relator, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro vencido. Tá aqui, né? Chega a esta comissão projetos de lei do excelentíssimo senhor prefeito municipal, projetos de lei que dispõe sobre a concessão de direito real de uso das unidades habitacionais do edifício Castro, bem como a destinação aos beneficiários e da outras providências. Em parecer, a Procuradoria entendeu pela inconstitucionalidade do projeto na redação atual. No entanto, em seu voto, os demais membros da comissão adotaram esse tese oposta, da qual apresento divergência. Consta do referido parecer emanado pela Procuradoria desta Casa. Todavia, faço os seguintes apontamentos quanto ao presente projeto de lei. Primeiro, observo que no corpo do projeto de lei não há descrição das unidades habitacionais que serão objeto da concessão de uso, nem informa a quantidade dos imóveis. A quantidade e a descrição das unidades estão previstas no contrato de concessão de direito real do uso resolúvel que acompanha a propositura. No caso, entendo como necessária a descrição e a quantificação das unidades no corpo do PL para fins de se garantir a segurança jurídica das relações. Ao analisar o contrato de concessão de direito real de uso resolúvel, observei que consta que será empreendida a reforma de 81 unidades imobiliárias, mas o convênio firmado com a CDHU foi para a implantação de 80 unidades habitacionais. E na autorização para a prorrogação do prazo de vigência do credenciamento do CDHU, consta aqui o edital de credenciamento referenciado, que tem por objeto para o credenciamento de empresas para a requalificação do edifício Castro, localizado no município de Cubatão, com vistas à produção de 80 unidades habitacionais. Obrigada. Assim, ficou expresso que o termo de convênio firmado com a CDHU seria para a requalificação de 80 unidades habitacionais e não 81, como consta no contrato de concessão de direito real de uso resolúvel. Ainda cabe ressaltar que a Lei 4289 de 2023 autorizou o Poder Executivo a alinear a CD de forma gratuita 80 unidades residenciais do edifício Castro da CDHU. Obrigada. Conforme o artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alinear a CD de forma gratuita as 80 unidades residenciais do imóvel residencial denominado Castro, bem como suas respectivas áreas comuns à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Assim, se mostra contraditório e contrária à Lei 4289 de 2023, a celebração de contrato de concessão para a requalificação de 81 unidades imobiliárias, conforme item C1 do contrato. Ainda, ao analisar as matrículas dos imóveis, constatei que a matrícula 19.900 trata de uma área comercial localizada no andar térreo ou primeiro pavimento,
Essa matrícula também está descrita no contrato de concessão do direito real de uso resolúvel como térreo. Nesse sentido, considerando que a propositura é destinada a fins habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida, considerando que o convênio celebrado com a CDHU tem por objetivo implantação de unidades habitacionais e considerando que o contrato de concessão se destina à produção de empreendimento residencial no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Entendo que o presente projeto de lei, ao incluir uma área comercial no contrato, foi além dos limites de convênio firmado e do contrato a ser eventualmente celebrado. Nesse sentido, e considerando também que no corpo de projetos de lei não consta a descrição nem a quantidade dos imóveis que serão objeto de concessão e considerando a contradição existente entre o disposto no termo de convênio firmado com a CDHU para a requalificação de 80 unidades habitacionais e não 81, como consta no contrato de concessão de direito real de uso resolúvel, entendo que o PL viola o princípio da segurança jurídica previsto no artigo 5º da CF 88 e no artigo 30 do Decreto de Lei 4657, de 4 de setembro de 42. Lei de introdução às normas de direito brasileiro, no sentido material, pois as normas devem ser feitas para gerar paz social e para evitar conflitos, não para gerar dúvidas e criar conflitos. Ainda aproveitando as mesmas conclusões, entendo que a norma viola o princípio da publicidade dos atos públicos, pois não descreve e não deixa claro quantas unidades habitacionais de fato serão objeto da CDRU, já considerando a contradição existente entre o termo de convênio com a CDHU e o contrato de concessão. E também por não informar que uma área comercial também está sendo objeto de concessão para fins habitacionais. Continuando, observei que o termo de convênio entre o município e a CDHU foi assinado em 30 de 6 de 2020, com prazo de vigência de 48 meses, conforme item 2.1, e que se aplicam ao presente convênio as disposições da Lei 866693. Assim, o prazo de vigência do convênio terminaria esse ano, em 29 de 6 de 2024, já que não consta nos autos a informação de eventual prorrogação. O convênio traz o plano de trabalho e o cronograma físico do projeto, onde informa que a realização das obras contratadas com a Caixa tem o prazo de 24 a 48 meses, ou seja, já estamos no final do prazo de vigência do convênio, 48 meses, e as obras têm que ser concluídas dentro desse prazo, conforme o cronograma físico do projeto, ressaltando que não consta nos autos eventual prorrogação do convênio. Assim, entendo que o município e a CDHU devem avaliar a formalização de um aditivo ao convênio, alterando o prazo de execução das obras, se possível, para que se adeque o programa físico do projeto à nova realidade, ou seja, com a eventual aprovação do PL para fins de atendimento ao princípio da segurança jurídica previsto no artigo 5º da CF 88 e no artigo 30 do Decreto de Lei 4657, de 4 de setembro de 42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A cláusula 2ª, item 2.1, e a cláusula 4ª, item 4.1 da minuta de contrato de concessão de direito real de uso dispõe que a concessão de direito real de uso do imóvel será feita de forma gratuita. A fração ideal do terreno correspondente à unidade habitacional será cedida de forma não onerosa pelo ente público aos adquirentes beneficiários por ocasião da formalização do contrato de financiamento da unidade habitacional junto ao banco. Nesse sentido, verificamos que o município está cedendo de forma gratuita os imóveis às empresas credenciadas pelo CDHU. Essa demonstração não consta nos autos. O outro ponto que entendo relevante é a necessidade de participação popular durante o processo legislativo para fins de atendimento aos artigos 4.3, 2 e 2 do Estatuto das Cidades e ao artigo 180, segundo da CE. Isso porque, ao meu ver, o presente projeto de lei trata de matérias de cunho urbanístico para implementação de programa social. E entre os instrumentos para aplicação do Estatuto das Cidades está a concessão real de uso prevista no artigo 4º. Para melhor elucidação, cito os seguintes julgados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade. Direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar 282/2015 do município de Suzano. Norma responsável por desavetar bens municipais de uso comum e ou especial com o fim de aliená-los sem dar destinação específica ao produto da venda. Vício formal de inconstitucionalidade, conexão com matéria de jazz urbanística. O processo legislativo não contemplou a necessária participação popular prevista no artigo 180, 2 da Constituição Bandeirante. Mácula procedimental irremediável, alteração da destinação de áreas municipais fora das hipóteses excepcionais previstas no artigo 180, 7º da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade reconhecida, ação procedente com modulação. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4635, de 15 de maio de 2014, no município de Osasco, que dispõe sobre desafetação de áreas públicas e da outras providências. Alegação de ofensa à disposição dos artigos 144
104 e 180, incisos 2 e 7 da Constituição Estadual, reconhecimento da desafetação no caso que foi autorizada apenas para possibilitar a transferência de áreas públicas ao setor privado, visando a implantação de complexo residencial no local. Inconstitucionalidade. Se as áreas são públicas e verde institucional, a desafetação só se justificaria nas hipóteses expressas e excepcionalmente admitidas nas alíneas A, B e C do inciso 7 do artigo 180, acima mencionado, sem qualquer possibilidade de transigência de aspectos da restrição constitucional, com base em defesa de outros interesses, como, por exemplo, a alegada vantagem aos cofres públicos e o impacto positivo da reorganização. Norma impugnada, ademais que foi votada e aprovada sem que a proposta legislativa tenha sido previamente submetida à participação popular. Ofensa à disposição do artigo 180, inciso 2 e 191 da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente. Assim, entendo que as disposições do Estatuto das Cidades podem e devem ser aplicadas ao presente caso, em especial quanto à participação popular por meio de audiências públicas, conforme fundamentado neste parecer. Desse modo, opino pela inviabilidade da tramitação e aprovação da propositura, na forma como se encontra pelas razões jurídicas, legais e constitucionais apontadas neste parecer, cabendo ao plenário a análise de sua conveniência e oportunidade, ouvidas preliminarmente as insígenes comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos de Obras e Serviços Públicos. Assim fica claro que na redação ofertada não há como prosperar o presente projeto de lei, que deverá ser revisado e ser adequado às necessidades impostas pela Constituição Federal à vigente. E por essa razão apresento voto divergente. Salvo o melhor juízo, esse é o meu parecer, Alessandro Oliveira, Comissão de Justiça e Redação. Esta presidência esclarece que ser discutidos os pareceres após discussão dos pareceres nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 do Regimento Interno, será colocado em votação o parecer contrário. Será colocado em votação o parecer contrário da propositura exarada pelo vereador Alessandro Donizete Oliveira, membro da Comissão de Justiça e Redação. Esta presidência esclarece ainda que nos termos da alínea A do artigo 41 do Regimento Interno, se aprovado o parecer contrário, restará prejudicada o projeto e, caso seja rejeitado o parecer contrário, a propositura será enviada às demais comissões competentes para análise. Em discussão, os pareceres. Em votação, o parecer contrário. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Pela rejeição. Registrando. Já falei. Pela rejeição, presidente. Contrários. Vereador César, vereador Amatias, vereador Tinho, vereador Rondimar, vereador Topete, vereador Rapocinho, Vereadora Jaque. vereador Jaqueline. Está rejeitado o parecer contrário. O presente projeto de lei será enviado às demais comissões competentes para análise. O próximo item da pauta é o processo número 333/2024, projeto de resolução número 04/2024, autoria da Câmara. Em face da apresentação enviada pelo Rodrigo Alemão, o presente projeto retornará às comissões para análise, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 29 do Regimento Interno. O próximo da pauta é o processo número 277/2024, projeto de lei número 24/2024, autoria prefeito municipal. Esta presidência esclarece que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão através de requerimento aprovado pelo Colégio Plenário. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social.
Chega a essas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia instituído pela Lei 3442, de 22 de março de 2011, às famílias atingidas pelo escorregamento e ou deslizamentos havidos na área denominada Pilões e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passa a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera, em síntese, que em meados de março de 2011, as chuvas intensas castigaram bastante a região de Cubatão, causando especialmente deslizamentos nas áreas denominadas Grotão, Pilões e Cotas. Naquela ocasião, visto que as áreas atingidas são objeto do projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar, o município solicitou ao governo do estado o auxílio aluguel para as famílias que acabaram ficando desabrigadas. Na mesma época, mais exatamente em maio de 2011, o governo do estado, por meio da CDHU, firmou o compromisso e, desde então, tem providenciado o citado auxílio no montante de R$ 300 às famílias atingidas. Em razão do valor ofertado pelo governo do estado, essa Casa de Leis aprovou e a excelentíssima senhora prefeita sancionou à época a Lei 3442, de 22 de março de 2011, com seus efeitos posteriormente prorrogados pelas leis sob os números 3.530, 17 de abril de 2012, 3.582, 20 de maio de 2013, 3.641, 4 de abril de 2014, 3.715, de 24 de março de 2015, 3.783, de março de 2016, 3.821, de 3 de abril de 2017, 3.884, 1 de março de 2018, 3.791, 25 de fevereiro de 2019, 4.75, de 20 de março de 20, 406, de 23 de fevereiro de 21, 479, de 23 de fevereiro de 2022 e 4246, de 23 de fevereiro de 2020, de maio de 2023, objetivando complementar a referida quantia de modo a uniformizar os auxílios de moradia já concedidos no município. Por fim, o autor esclarece que, visto que ainda não ocorrerá o atendimento habitacional das famílias atingidas, a presente propositura pretende prorrogar o prazo do Bolsa Moradia concedido inicialmente nos termos de lei supracitada pelo prazo de até 12 meses. Consta anexado a este processo administrativo o ofício 72/2024, SEJU, com manifestação da Secretaria Municipal de Habitação em resposta aos pontos levantados pela Procuradoria Legislativa. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões a análise técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara de Cubatão, 14 de maio de 2024, Comissão de Justiça e Redação. Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Alessandro Donizete de Oliveira, membro, com restrição. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente. José Afonso, vice-presidente. Guilherme dos Santos Malaquias, membro, com restrição. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Guilherme dos Santos Malaquias, presidente. Alexandre Mendes da Silva, vice-presidente. Alessandro Donizete de Oliveira, membro, restrição. Em discussão. Cadê o café? Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora secretária artigo por artigo para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Rafael Betinho. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Altinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora, primeira secretária, que proceda a leitura conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está toda aprovada em primeira discussão o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno da Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término
da presente sessão para a apreciação, segunda discussão e redação final. O processo número 277/2024, projeto de lei número 24/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela lei número 3.442, de 22 de março de 2011, às famílias atingidas pelo escorregamento ou deslizamento havidos na área denominada pilões e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei número 3442, de 22 de março de 2011, as famílias atingidas pelo escorregamento e ou deslizamentos havidos na área denominada pilões e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final do presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.